você está na casa do Pai. Que bom que nós viemos à igreja. Aleluia. Hoje no início do culto, quando foi falado aqui que mais um domingo, o pastor estava falando aqui, mais um domingo, Deus nos dá o privilégio. Só estamos aqui porque Ele nos conservou com vida. Só estamos aqui porque a doença não nos alcançou. Aleluia. E nós temos o privilégio de estar na sua presença. Capítulo 3, 2 Pedro, verso 1. Vamos ler o capítulo inteiro. Aleluia. Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas quais desperto com as demonstrações o vosso ânimo sincero, para que vos recordeis das palavras que foram anteriormente ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os apóstolos, sabendo que, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles, de propósito, ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e para a perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deviam de ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nela falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, como fazem também com outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Vamos meditar na Tua palavra, que é o alimento, que é o sustento espiritual para a nossa vida cotidiana. Diante de tantas coisas que acontecem no mundo atual, a Tua palavra, Senhor, nos dá vigor, a Tua palavra nos aumenta a fé, a Tua palavra nos faz entender a Tua vontade e nos dá condições de caminharmos com cabeça erguida, olhando para o alvo, olhando para Ti, procurando viver uma vida que agrade a Ti em todos os dias, Senhor. E esta palavra que vamos meditar nesta noite, que venha de encontro às nossas necessidades, que venha despertar em nós um desejo de maior e com mais afinco buscar o Teu querer. É o que eu peço a Ti, ó Pai. Trabalhe em nós, ó Espírito Santo, para a glória e louvor do Teu nome.
aqui. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Esteja sentado. Estou feliz. Sabe quando a gente sai? Eu saí aqui, estivemos no culto terça-feira. Na quarta a gente viajou, fomos dar a posse ao pastor em Lacerdópolis, pastor Daniel, que assumiu a igreja ali, que era aqui da cidade de Sara, nosso pastor. E de lá nós fomos ao Paraguai, pregamos lá na sexta-feira e voltamos, chegamos aqui nessa madrugada, já eram quase 2 horas da madrugada, e Deus nos guardou, nos abençoou, mas a alegria de querer estar no culto, a alegria de rever os irmãos, de estar aqui na igreja, de estar adorando o Senhor Jesus. E lá na caminhada, na viagem, eu falei a um dos obreiros que estavam comigo, disse: eu vou pregar domingo sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. E aí eu não conversei com o pastor com o Jairson, nem com o pastor Paulo, e quando eu estava ali preparando alguma coisa, hoje à tarde, eu ouvi o hino 48 cantado aqui, aleluia, quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar. E aí depois foi cantado outro hino, quando o povo salvo lá entrar, quando o povo salvo entrar. 2 coisas maravilhosas que acontecerão a qualquer momento em nosso tempo, na nossa geração, quando nós veremos, aleluia, ouviremos o soar da trombeta e veremos o Senhor Jesus descer nas nuvens, e nós seremos arrebatados, transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Isso é tão real, isso é tão importante para a minha vida e para a sua vida neste tempo que estamos vivendo, que muitas vezes nós acabamos desapercebidos, muitas vezes nós acabamos envolvidos com tantas coisas, com tantos afazeres, com tanto envolvimento no nosso dia a dia, que parece que nós esquecemos. É claro que eu seria talvez neófito se eu dissesse que você está esquecido do arrebatamento da igreja. Talvez eu seria um pouco fora do contexto se eu dissesse que você não lembra do arrebatamento, mas eu quero lembrar você que diante das coisas que nos acontecem todos os dias, diante dos afazeres, muitas vezes nós somos pegos de surpresa, sem lembrar que o arrebatamento acontecerá, sem lembrarmos que a volta de Jesus é algo iminente, é algo real e é algo que vai acontecer com a igreja, aleluia, que o Senhor está salvando. Todos os dias há pessoas reconciliando, todos os dias há pessoas se convertendo, todos os dias há pessoas mudando de vida, e todos estes que vão sendo salvos, que vão sendo transformados, aleluia, um dia serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e entraremos nas mansões celestiais, adorando e bendizendo o nome daquele que vive e que reina para sempre. Esta é a esperança minha, esta é a esperança da igreja, esta é a esperança desde que Jesus ressuscitou ao 3º dia e foi assunto ao céu depois de 40 dias, quando ele é conduzido ao céu de glória, e os anjos aparecem e dizem: da mesma maneira que vocês viram ele subir, desta mesma maneira ele voltará. Aleluia. Desde então há uma igreja que espera o arrebatamento da igreja, que espera a volta de Jesus. Muitas vezes nós não temos pregado tanto sobre isso, muitas vezes nós não temos ouvido tantas mensagens, mas o Espírito Santo está dizendo que o arrebatamento vai acontecer, que a volta de Jesus vai acontecer. Eu me lembro no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, não lembro qual versículo, diz: e o noivo e a noiva dizem: vem. E quem tem ouvidos, aleluia, diga: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Nós vivemos um tempo
Pedro, no texto que nós lemos aqui, vai lembrar os irmãos. Ele começa trazendo a recordação da igreja, a quem é direcionada esta carta, aos irmãos a quem seria lida esta carta. E ele diz assim: na primeira carta eu já falei acerca da volta de Jesus, eu já falei dos falsos profetas, eu já falei de tanta coisa, e eu quero trazer de novo este assunto em pauta. Você lembra a última vez que nós pregamos aqui? Talvez faz uns 6 meses ou 4 meses que nós pregamos sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, e Pedro está como nós, dizendo: eu vou trazer de novo essa lembrança a você, que o arrebatamento acontecerá, e que Jesus virá buscar um povo especial, zeloso de boas obras, pessoas que estão vestidas, aleluia, não de uma aparência estereótipa, mas vestidos com vestes resplandecentes, aleluia, na sua alma, no seu espírito, e vivendo uma vida que agrada ao Senhor em toda a sua maneira de viver. Pedro vai trazer a memória, Pedro vai trazer a lembrança, Pedro vai dizer aos irmãos: olha, da mesma maneira eu estou tentando recordar vocês, que os profetas falaram, que os profetas disseram, que os profetas anunciaram algo que vai acontecer. É tão interessante, é tão importante, eu e você estarmos cientes disso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Xarabacanda labachurianda rabachai. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Aleluia. Enquanto o som se organiza, você reflete. Isso aqui foi tão legal, porque eu estava pregando lá em Presidente Franco, pastor. Eu ministrando lá em Presidente Franco, com o intérprete, e alguém disse para mim: conseguiram fazer o pastor Hebron pregar mais devagar. Isso é tão maravilhoso, porque daí tu prega e espera interpretar, aí prega e espera interpretar, e hoje está de novo, né? Vamos mais devagar. Glória seja dada àquele que vive e que reina para sempre. Irmãos, é tão importante nós estarmos cientes, e Pedro vai dizer isso, Pedro vai salientar isso à igreja. Dá para ouvir ali? Dá, né? Pedro vai dizer aos irmãos, ele diz assim: olha, vocês têm que lembrar que virá. Tem gente dizendo que não vai acontecer, tem gente dizendo que não tem mais jeito, tem gente dizendo que não vamos conseguir, tem gente dizendo que isso não é real e não vai acontecer. E aí Pedro vai dizer: a palavra de Deus é real. O mundo foi criado, o mundo foi feito pela mão de Deus, e esse mesmo mundo, ele foi destruído com o dilúvio. Paulo vai trazer a lembrança dos irmãos, dizendo que a maneira como foi destruído o primeiro tempo, quando foram separados, ou foram criados o mundo, foi separado as águas, foi criado a terra, e aí de repente, por causa da abominação e de tudo o que aconteceu, Deus de uma maneira especial vai trazer juízo ao tempo de Noé, e vai separar Noé e a sua família, vai colocar uma arca, vai dar a oportunidade das pessoas reconhecerem que o dilúvio aconteceria, embora muitos não reconheceram e perderam a oportunidade de entrar por 120 anos. Noé construía a arca e Noé pregava que aconteceria o dilúvio, e as pessoas olhavam e diziam: não vai acontecer, não vai chover, até agora nunca choveu, até agora nunca aconteceu isso, não vai acontecer. E de repente, de uma maneira gloriosa, aleluia, a porta da arca se fecha, e a porta da
a porta da arca é fechada pelo lado de fora, e aí desce o dilúvio e o mundo é destruído. E Pedro está dizendo no versículo de número 4, ou no versículo de número 6, da mesma maneira que o mundo antigo foi destruído pelo dilúvio, o mundo atual tem um juízo determinado por Deus. Há uma promessa, há uma palavra dita, porque o tempo em que eu e você estamos vivendo é um tempo em que as pessoas não acreditam mais na palavra. Você tem que assinar uma vez, 2 vezes, 3 vezes em muitos lugares, para que a palavra que você falou tenha veracidade. Aleluia. Alguns anos atrás, e isso não precisa voltar, só voltar para o século passado, 100 anos, 80 anos, a palavra de um homem, a palavra de uma mulher, a palavra de um cidadão tinha um poder muito grande. Você já notou como o diabo, de uma maneira trágica, tem tentado desfazer a palavra, desfazer aquilo que é dito, desfazer aquilo que é anunciado. E Deus está dizendo: eu quero que você se lembre que a minha palavra tem poder. Jesus vai dizer: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não vai passar. Os homens já não terão mais palavra, mas a minha palavra, disse Jesus, ela vai permanecer. Uma das coisas que Pedro vai dizer aqui, olha, tem uma garantia da promessa. Do mesma maneira que aconteceu, ele vai trazer o exemplo, assim como aconteceu lá, acontecerá nestes dias. Irmão, Pedro está pregando para uma multidão de pessoas no primeiro século. Nós estamos no século 21, já passou 2000 anos, desde que foi anunciado todas estas coisas pelo apóstolo Pedro. A convicção do tempo de Pedro, a convicção do apóstolo, a convicção da igreja primitiva, deve ser a mesma convicção que está no meu e no seu coração. Nós precisamos ter esta chama espiritual, dizendo: eu aguardo o arrebatamento, eu estou esperando Jesus voltar. As lutas desta vida não vamos comparar aquilo que Deus tem reservado para nós. É tão maravilhoso que Pedro também vai lembrar os irmãos da paciência e da misericórdia e do amor de Deus. Pedro vai dizer: irmãos, tem gente que está dizendo que não vai voltar, mas eu quero que vocês lembrem da paciência de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham conhecer, arrepender-se dos seus pecados, mudar a sua maneira de vida, e todos sejam salvos. Pedro está dizendo nesse capítulo que, de uma maneira especial, a paciência de Deus e a misericórdia dele vai tardando. Alguns têm por tardia, mas ele não está atrasado. Ele simplesmente está dando a oportunidade para que você, para que tantos quantos outros que precisam mudar algumas coisas, e até mesmo nós precisamos a cada dia ir nos convertendo, ir melhorando a nossa comunhão com o Pai. Deus vai fazendo com que eu e você tenhamos a oportunidade de termos comunhão com Ele, para que no dia do arrebatamento nós venhamos ouvir o soar da trombeta, para que no dia do arrebatamento nós venhamos ser chamados, aleluia, transformados, literalmente mudados em uma nova criatura, para subirmos ao encontro do Senhor nos ares e entrarmos nas mansões celestiais, como foi cantado aqui, quando o povo salvo entrar. Muito lindo, muita glória, muito poder, muitas bênçãos nós vamos desfrutar quando nós entrarmos nas mansões celestiais e cantarmos o hino da vitória, dizendo: nós vencemos, nós conseguimos superar o pecado, nós vencemos a morte, nós vencemos todo o mal e entramos na presença do Senhor para viver eternamente com Ele. Paulo está dizendo: lembre-se, irmão, da paciência de Deus. Jesus vai dizer também que se não fosse a longanimidade de Deus, muitos não se salvariam. Jesus vai dizer: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É interessante que Deus, de uma maneira especial, Ele está interessado que todos se salvem.
todos. O interesse de Deus é que ninguém se perca. Ele trouxe Jesus, Ele permitiu que Jesus fosse morto pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia para garantir a vida eterna para toda a humanidade. Aleluia, isso é tão importante eu e você lembrarmos disso e sabermos que se nós ainda estamos no caminho, nós precisamos lembrar que a misericórdia do Senhor tem sido sobre a nossa vida. Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho um cargo, não é porque eu tenho algum benefício, não, é pela misericórdia de Deus. Se estamos aqui, aleluia, é pela bondade dEle, é pela misericórdia dEle, é por causa do amor dEle, e esse amor é para com todos, aleluia. Pedro vai destacar aqui também acerca do juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra, a maneira como aconteceu lá, e a maneira como Deus vai tratar com o mundo deste tempo, nesta geração, nos dias em que nós estamos vivendo, em que já foi falado aqui, o princípio de dores está tão claro, as pestes, a mortandade, as guerras, os rumores, tudo acontecendo aos nossos olhos, e aí isso desperta eu e você para lembrarmos que o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus de amor, mas um dia Ele será o Deus de justiça, um dia Ele será o Deus que julgará todas as coisas, e nós precisamos ter essa memória, esta lembrança, para que o nome dEle continue sendo glorificado na nossa vida. Pedro vai dizer, se nós sabemos que isso vai acontecer, você já imaginou que crente que a gente precisa ser? Já imaginou como nós precisamos nos converter? Ele vai dizer, se tudo isso é real, se tudo isso vai acontecer, se o arrebatamento vai a qualquer momento acontecer, eu preciso me converter. Eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso mudar alguns hábitos, eu preciso tomar algumas atitudes, eu preciso ter algumas decisões na minha vida, para que eu possa andar de acordo com o querer de Deus, e ter a minha vida em uma vida de santidade e de piedade, para a glória do nome do Senhor. Pedro vai dizer que se tudo isso está acontecendo, nós precisamos nos lembrar de como nós estamos vivendo. Mas o que mais me chama a atenção é o verso 13, e eu grifei aqui nas minhas escritas aqui, o verso 13, aleluia, e essa é a esperança que nós temos. Capítulo 3, versículo 13 de 2 Pedro vai dizer, aleluia, nós porém aguardamos, aleluia, nós porém, segundo a sua promessa, nós temos uma esperança, nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Nós não esperamos as coisas desta vida, nós não esperamos as coisas neste tempo presente, nós não esperamos que se resolvam as coisas agora, não, nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, aonde habita a justiça, aonde nós viveremos de uma maneira extraordinária, maravilhosa e poderosa. Jesus, a primeira palavra que Ele vai dizer, quando Ele senta-se à mesa com os discípulos, Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Já parou para pensar que o desejo de Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, depois de sentar-se à mesa com eles, Ele vai olhar o coração dos discípulos e dizer, não fiquem perturbados, não fiquem ansiosos, não fiquem pensando qualquer outra coisa, lembrem-se que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, Jesus está dizendo, vós estejais também. Meu irmão, há um lugar preparado para mim e para você. Aleluia, esse verso de número 13, nós porém, segundo a promessa dEle, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Viva todos os dias da sua vida, até o arrebatamento, até o dia que Jesus te chamar, viva com esta esperança, eu estou aguardando um novo céu, eu estou aguardando uma nova terra, isso tudo aqui vai passar. Aleluia.
Nós estamos vendo aí, diante da pandemia, diante de toda essa gravidade que está assolando o mundo, não tem dinheiro que conserve a vida, não tem posição que conserve a vida, não tem autoridade que conserve a vida, tudo vai passando, aleluia, grandes e pequenos, ricos e pobres, de todas as classes sociais e de todos os segmentos da sociedade, a doença chegou e vai tirando a vida, e Pedro está dizendo: nós porém temos uma esperança, segundo a promessa que nos foi dada, nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra, um lugar glorioso, um lugar de delícia, um lugar maravilhoso, aonde nós viveremos eternamente na presença dEle, para todo sempre, servindo e adorando a Ele, para a glória do nome dEle. Em Cristo Jesus viveremos eternamente. É claro que a gente se atribula quando acontecem algumas coisas, aleluia, é claro que a gente fica meio que entristecido quando perdemos algumas coisas, estou falando de coisas, não de pessoas, a gente meio que fica atribulado, mas Pedro está dizendo: não se atribule por nada, não fique preocupado com nada. É claro que precisamos ter esse sentimento quando perdemos pessoas, aleluia, muito maior do que quando perdemos as coisas terrenas e materiais, mas mesmo sabendo que perdemos entes queridos e pessoas amadas do nosso convívio, nós temos uma esperança no nosso coração, nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, aonde nós viveremos com Ele, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais luto, aonde não haverá mais tristeza, angústia, nenhum tipo de dissabor. Ali nós vamos desfrutar das mansões celestiais e viveremos eternamente na presença daquele que nos chamou, que nos amou e que nos escolheu. Fica de pé na presença do Senhor Jesus. Antes de orar, eu queria que você gravasse esse versículo. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra. Nós não estamos firmados nas promessas da terra, nós não estamos firmados e enraizados nas coisas terrenas e naturais, não, nós aguardamos, segundo a sua promessa, um novo céu, uma nova terra, um lugar de delícia, um lugar de bênção, um lugar de milagre. E sabe como isso pode acelerar? É quando eu e você vamos melhorando a nossa vida com Deus, é quando eu e você dobramos o nosso joelho, e a nossa oração primordial não é pedindo um carro, uma casa, pedindo alguma coisa terrena, mas é dizendo: Senhor, volta logo Jesus, aleluia, vem, me leva para casa, aqui não é o meu lugar, eu tenho um lugar reservado ali, eu tenho uma casa reservada ali, há um lugar preparado, há um lugar de bonança, há um lugar de bênção para mim e para você. E eu quero que você saia deste culto sabendo disso, relembrando isso, e que você viva os próximos dias na terra dizendo: eu estou aguardando a volta de Jesus. Era tão real nos nossos cultos no século passado, quando a gente dizia: se Jesus não voltar, terça-feira nós estaremos aqui na igreja. Se Jesus não voltar, domingo haverá Santa Ceia aqui, aleluia. E eu quero que você comece a viver isso novamente. É imprescindível para mim e para você vivermos as promessas da palavra e dizer: eu estou aguardando, se Ele quiser, se Ele fizer, no tempo certo, eu quero estar com Ele, para a glória do nome dEle. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ó querido Deus, nós oramos nesta noite, juntamente com a tua igreja, diante da palavra que aqui foi ministrada pelo teu Espírito Santo aos nossos corações. Eu quero sim, ó Pai, colocar a minha vida juntamente com a tua igreja aqui em Sara, os irmãos que nos acompanham através dessa transmissão. Nós colocamos tudo diante de ti, abrimos mão, tiramos toda a nossa ansiedade, queremos viver uma vida
baseado nesta esperança, fundamentados na tua palavra, alimentados e alicerçados naquilo que o Senhor nos prometeu, aguardando um novo céu e uma nova terra, esperando para que aquilo que o Senhor prometeu venha se cumprir na nossa vida. Perdoa-nos, purifica-nos, limpa-nos, para que possamos ver o teu semblante naquele dia, para que possamos nos encontrar contigo nas mansões celestiais, adentrar os portais cantando e adorando e ouvindo a tua palavra, aleluia, nos chamando pelo nome, nos dando galardão e nos colocando na tua presença para vivermos eternamente. Abençoa a tua igreja de um modo geral, que nenhum de nós venhamos nos perder, que nenhum de nós venhamos fraquejar diante das ofertas deste mundo, mas que possamos manter a comunhão contigo e viver uma vida que glorifique o teu nome aqui na terra e nos dê direito e nos dê garantia para entrar no céu. Em nome de Jesus, nós te adoramos por este culto, em nome de Jesus.